Em João 11, a Bíblia nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. E o que me chama a atenção nessa história é a forma com que Jesus chama Lázaro para fora. Que o Espírito Santo ele vai falar com muitas pessoas através desse vídeo. Se você está passando por um momento de dor, de enfermidade, até mesmo física, vamos falar de doença física. Se você está ali se sentindo mal, passando mal, talvez esteja numa cama sem conseguir levantar, ou até mesmo na cama de um hospital, então essa palavra vai falar com você. Ou se você tem um parente, né, um amigo, alguém pelo qual você está sofrendo de vê-lo sofrer em um hospital, em uma cama, em qualquer outro lugar com alguma enfermidade. Preste bastante atenção no que eu vou falar nessa palavra, porque aqui o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Em João 11, ali nós temos sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chega perto do túmulo de Lázaro, Jesus chora. O versículo 35 diz assim, e Jesus chorou. Eu fiquei intrigada, por que Jesus chorou? Né? Se ele sabia que ele já iria ressuscitar ele. O Espírito Santo ministrou ao meu coração que Jesus ele chorou, que Deus não criou o homem para que o homem morresse. Deus não criou o homem para que o homem adoecesse. Isso veio com a queda de Adão. Quando Adão pecou, ele feriu imensamente o coração de Deus. Assim como um filho, quando ele se rebela, quando ele sai de casa, né? Quando ele sai dos caminhos que o pai sonha para ele, e ele fica triste, entristece, dói no coração de um pai, de uma mãe, assim feriu o coração de Deus. Quando Adão ali veio cair no pecado, se separou de Deus. E ali veio as enfermidades, veio todos os males, né? A raiz de todos os males que nós enfrentamos hoje nessa terra, nessa vida. Então Deus ele não criou a enfermidade. Então você precisa entender, meu querido, minha querida, que Deus não é o autor dessa enfermidade. Eu sempre costumo dizer que Deus ele é o autor da vida. Deus é aquele que dá vida. Jesus é o pão da vida. É Ele que tem a palavra da vida. Então ali quando Jesus chegou ali naquele momento que ele chorou, que ele entendeu ali, ele sofreu por Lázaro ter morrido, que não é o desejo de Deus para ninguém a morte ou a doença, mas como eu já disse, por causa do pecado. Não estou dizendo que você está nessa doença porque você pecou, mas às vezes é o pecado substantivo. O substantivo que é o pecado de Adão. O pecado verbo é quando eu peco, meu pecado, seu pecado. É uma ação, né? Mas aqui eu estou falando do pecado como um substantivo, quando é o pecado da queda de Adão. Então, o que eu tenho para falar para vocês sobre esta enfermidade? Que Jesus ele não tem essa enfermidade para você, não vem dele. Então, se você tem questionado e culpado a Deus, então Deus está te respondendo neste vídeo. Essa doença não provém dele, mas ele é a cura, ele é o autor da vida. Então, que você comece a olhar para essa enfermidade que está alojada no corpo do seu parente, do seu amigo, dessa pessoa querida para você com outros olhos. Não tenha pena de si mesmo. Não sinta pena quando você olhar para o seu corpo e pensa, nossa, tadinho de mim. Nós mulheres somos o sexo frágil, né? A própria Bíblia diz isso, mas nós não precisamos ser uma mulher fragilizada. Não somos mulheres fragilizadas, somos o sexo frágil, mas nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que diz que é o teu marido, teu Criador, o teu marido. Isaías 54. Então que você possa nesta manhã se levantar contra essa enfermidade, seja em você ou nessa pessoa querida. Não aceite essa enfermidade no seu corpo. Sabe como que Jesus tirou Lázaro do túmulo? Ele disse, remove a pedra, tirai a pedra. Existe algo que é você que vai fazer, não é ele. Jesus ele podia um estalar de dedos, apenas com um piscar de olhos, remover aquela pedra. Mas ele não removeu. Ele pediu que tirassem a pedra, porque existe coisas que é você, existe coisas que somos nós. E quando tirou aquela pedra, sabe o que ele fez? Ele disse, Lázaro, sai para fora. Sabe o que me interessa, eu acho interessante nessa história? Ele não ficou lá, tadinho do Lázaro, tadinha da Marta, tadinha da Marisa, não sei o que. Não, ele gritou, ele bradou. Ele disse com voz de autoridade, Lázaro, sai para fora. Então o que você está esperando para que essa enfermidade saia do seu corpo? Diga a ela em nome de Jesus, sai toda enfermidade.